Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu, Luiz Roberto, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre uma biografia de um espírito que eu considero bastante importante para a literatura espírita, é o espírito Miramês. Miramês era o guia espiritual do médium já desencarnado agora, João Nunes Maia, e orientava desde 1958 e comunicou-se pela primeira vez através do João Nunes Maia, numa reunião na União Espírita Mineira, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E para a apresentação da envergadura espiritual desse espírito de Miramês, nós vamos trazer aqui um ensinamento seu que bastante esclarece a sua envergadura espiritual, repito, se não disse, digo agora, não é? Então, ele dizia assim, que a excelência dos pensamentos, ela ajusta o meio ambiente em que nós vivemos, para chamados fraternos e para uma conversação sadia, desamarrando do núcleo da vida a expressão do amor, desamarrando a expressão do amor, de modo a participar na mesma frequência a razão, amor e razão na mesma frequência, através de uma conversação sadia, não é? E isso naturalmente ajustando os nossos pensamentos, o nosso ambiente. A autoeducação, diz Miramês, haverá de se processar passo a passo e a vigilância deve arregimentar todas as forças possíveis nessa imensurável batalha que somente termina na pureza espiritual. Ou seja, ele relata aqui que desde o momento em que nós somos criados simples e ignorantes, trabalhando esse processo de pensar, agir, não é? Falar, agir, nós vamos chegar naturalmente a essa condição de liberdade e igualdade entre a razão e o amor quando estivermos na pureza espiritual, falando da escala espírita, né? Nós vamos adiantar aqui, nessa biografia, que sua última reencarnação, a reencarnação do Miramês, foi como Fernando Miramês de Ovídio, na Espanha, onde estava a serviço do rei de Espanha. E quando pisou nas terras brasileiras, foi como se ele trocasse com o solo brasileiro uma energia catalisadora de compromissos inadiáveis. Ele tinha aquilo dentro dele, não sabia explicar como, pois sentiu que aqui chegou e nunca mais daqui iria sair, como de fato não saiu. Voltando, porém, um bocadinho na história, ainda lá na Espanha, o nobre espanhol era um sujeito culto, dono de muitos títulos e de riquezas incontáveis. Ele tinha na sua mente não vou dizer que era hobby, era mesmo interesse, um grande interesse pela história dos povos e nações da Terra. Ele procurava informações sobre as descobertas de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, e mesmo sem conhecê-las, sem conhecer essas terras, ele já sentia um afeto inexplicável pela então chamada Terra de Santa Cruz, especialmente por Santa Cruz, terra de Santa Cruz, especialmente aqui pelo Brasil, sem se dar conta do porquê, né? Sua amizade pelo rei Felipe IV de Espanha facilitou a realização do antigo desejo de Miramês de conhecer as terras do Novo Mundo. É certo. Ele era um sujeito muito querido pelo rei, era. E o rei conhecia os princípios de integridade e de elevada moral de Fernando, né? Fernando Miramês de Ovídio. Mas que, entretanto, o rei via nele apenas alguns pequenos defeitos para a época truculenta de então, pois Miramês era um sujeito que destoava dos demais nobres da corte. Miramês era um sujeito calmo, era avesso às guerras, repudiava a violência e defendia os direitos dos povos, e principalmente dos indivíduos. Esse era o Miramês, e o rei de Espanha, então, via nisso um defeito. Porém, suas qualidades pesaram mais, e ele fora nomeado pelo rei para realizar uma ambiciosa missão de posse de terras e a conter o poderio português na região das Américas. Miramês, então, intuitivamente, sente a oportunidade de conhecer e viver na terra de Santa Cruz e participar da sua preparação para ou como pátria do Evangelho. Assim foi que, em 1649, Miramês desembarca como turista no Maranhão, aqui em terras brasileiras, no Maranhão, e ele transmite ao soberano da Espanha, porque ele veio como um emissário, notícias alvissareiras do Brasil, omitindo, porém, as notícias danosas que poderiam prejudicar os povos simples que já residiam aqui,
quiçá com eventual guerra fratricida. Mas ele informava o rei de toda a beleza, de toda a grandeza, de toda a pureza da terra e do povo que aqui habitava. E convivendo com os moradores, mesmo sem saber o idioma, ele era espanhol, entendia os novos amigos nativos e escravos, pelos gestos e por intuição. E estes viam nele um amigo confiável. E em pouco tempo, porém, o Miramês era um homem inteligente, ele já falava dialetos indígenas e africanos, catequizando e aliviando dores físicas e espirituais dos irmãos humildes. Era um sujeito muito ativo, muito dedicado ao próximo, desde sempre, desde a Espanha antiga. O tempo passou, os índios e escravos já eram sua família, e ele não mais planejava retornar à Espanha. Pois, intuitivo que ele era, ele sentia uma voz suave dentro da sua consciência que dizia: vai, vende todos os teus bens, distribua-os entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Era a fala de Jesus, citada na parábola do mancebo rico, presente no Evangelho. Está lá em Mateus, em Lucas e Marcos, essa fala de Jesus ao mancebo rico. Surpreso, ele sentia que a voz era sua conhecida. Mas de onde? De onde essa voz? Suave, penetrante, insistente. Não lembrava. Fernando, dizia a voz, podes vender todas as tuas posses da Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados de tua pátria. Os daqui, os que estão aqui com você, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado de tuas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da tua presença confortadora. Pensou um bocadinho Miramês, depois daquela voz insistente, e, seguindo a sua consciência, o nobre espanhol então enviou procuração lá para os amigos de confiança que tinha na Espanha, autorizando-os a vender os seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Península Ibérica. E assim foi feito. Desde então, sua vida se entrelaçou mais ainda com a vida dos índios e negros da terra de Santa Cruz. Todos o tinham como o pai branco, filho do sol, ou ainda homem que veio da luz. Todos amavam Miramês. Catequizadores religiosos daquele tempo, porque Miramês não era religioso, né? Era um cristão. Catequizava os índios e os negros, mas como cristão. Não tinha uma filiação religiosa, não participava de nenhuma missão nesse sentido. E os catequizadores de então, os padres de então, religiosos, descobriram aquele homem culto e fascinante como pastor de 2 rebanhos, trabalhando assim arduamente pela aproximação entre os índios e negros e obtendo êxito na amizade entre as duas raças. Assim, Miramês foi convidado e passou a frequentar o grupo de catequizadores, por ele próprio perceber que ali era um campo propício à prática dos seus ideais. Conseguiu com seu trabalho e esforço conjunto, a promulgação da Lei de Proteção aos Índios, datada de 1680. 1680. Atendendo sempre à voz da sua consciência, ele prosseguiu e ele seu mistério renovador, naturalmente, não se afastou do seu ideal, até que o dia da sua desencarnação chegou. E ocorreu num quadro de elevada suavidade. Nos momentos finais, os negros e os índios, agora catequizados, formavam extensa fila para beijar-lhe as mãos, que tanto os ajudaram a viver. Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os, um por um. E nos momentos derradeiros, Fernando Miramês de Ovídio percebeu a presença da Mãe Extremosa, que vinha buscá-lo do corpo físico, bem como de sublimada entidade que ele não declina por julgar não merecer tamanha honra. Com lágrimas nos olhos, Miramês então desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade
que lhe foram abertas por Jesus. E ele prosseguiu em espírito, auxiliando a propagação dos ensinamentos do Cristo Jesus em nossos meios, pelas mãos do médium João Nunes Maia, de quem oportunamente nós também vamos fazer aqui uma pequena biografia, porque foi um homem que dedicou também a sua vida ao trabalho edificante da divulgação do cristianismo pelas vestes da doutrina espírita. O Miramês, dizem alguns autores, que ele é o próprio mancebo rico da passagem relatada por Mateus, Marcos e Lucas. É o próprio mancebo rico, que naquele tempo não teve coragem de abandonar a sua riqueza e distribuir os bens ao pobre e seguir a Jesus. Mas os milênios passaram, um milênio e meio mais passaram, e Miramês então finalmente despertou e entregou o seu maior bem a Jesus. Entregou o seu coração. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos espíritas, já são dezenas, comente se quiser e vamos adiante.